Contando a história, gente, daquela cuiabana que ficou 7 dias presa na França após ser acusada de portar um passaporte furtado. Segundo o relato, Elizabeth chegou a passar sede e fome e não recebeu apoio da embaixada brasileira. Oliveira Júnior foi atrás, levantou todos os detalhes e preparou uma reportagem para nós. Vamos conferir. Estamos aqui no CPA2, na residência da Elizabeth Campos Cardoso, de 55 anos, uma cuiabana profissional na área de gestão de saúde e que foi pega de surpresa com essa decisão absurda do governo da França. Ela estava na Europa, passeando como turista, e quando desembarcou no aeroporto Charles de Gaulle, que é o aeroporto central de Paris, ela foi surpreendida pela imigração, que alegou que ela estava com passaporte falso. Ela ficou 9 horas trancada, isolada numa sala, sem comer, sem tomar água, e tinha dificuldade até para usar o banheiro. Tinha que pedir, pelo amor de Deus, para as pessoas lá para usar o banheiro. E não bastasse isso, depois desta humilhação, ela foi encaminhada por um outro ambiente, tido como Cruz Vermelha, segundo o governo francês, onde ela ficou mais uma semana, num ambiente totalmente insalubre. Eu não falo francês, solicitei um intérprete, me trouxeram uma policial que fala português de Portugal, não brasileira, mas que eu consegui me comunicar e entender o que realmente eles estavam me falando. E muito humilhada, muita humilhação, eles são muito agressivos, esses policiais. Fui tratada como uma criminosa, porque até então eles achavam que eu estava realmente com um passaporte falso, né, de início. E que houve, né, essa prisão por 9 horas, né, com esse tratamento que você acabou de relatar. E após essas 9 horas fui levada para Cruz Vermelha, que eles chamam de um hotel, que é um lugar totalmente insalubre, terrível, em tudo, alimentação, em banheiros, em tudo. Em que momento que eles descobriram que esse passaporte não era falso, não era roubado? Qual foi a alegação do governo francês, das autoridades? Eles já sabiam que era um erro de sistema deles, mas em nenhum momento eles relataram para mim, né, justificou em momento algum que era um erro deles. Simplesmente o consulado me ligou na quinta novamente, comunicando que o número do meu passaporte já havia sido retirado do sistema da Interpol. O policial me chamou, pediu para que eu comprasse uma passagem de volta, que eu já tinha perdido a minha, que seria na segunda. Tive que comprar uma nova passagem, tive muitos prejuízos. Minha família comprou uma nova passagem para eu embarcar na sexta-feira de manhã. Mandei para eles, do administrativo deles. Eles me levaram para o aeroporto no sábado, atrasadíssima. Quase perdeu o voo. Perdi o voo. Perdeu. Na sexta-feira, perdi o voo. Começou um novo transtorno, um tratamento horrível novamente daqueles policiais, que eu estou traumatizada. A senhora pretende acionar o governo francês na justiça? Com certeza. Também o consulado por não prestar nenhuma assistência relacionada ao meu caso. O consulado do governo brasileiro Isso. Não auxiliou a senhora? Em nenhum momento. Eles foram uma única vez após a perca desse voo, na sexta-feira, que eles compareceram à Cruz Vermelha. Após minha família contratar uma advogada, foi que entrou em ação e eles foram lá para dar uma justificativazinha, mas o que aconteceu foi ele me traumatizou mais, que ele disse que era para eu não falar muito, questionar muito e ficar mais na minha, porque eles poderiam fazer como pirraça e permanecer comigo ali até 40 dias poderia acontecer, de eu permanecer presa. Até agora nenhum pedido de desculpas? Em nenhum momento houve a justificativa e nenhum pedido de desculpas. Em nenhum momento aconteceu isso. Com imagens de Edilson Paulo, Oliveira Júnior, para o Cidade Alerta MT. Gente, que história absurda, né? E lamentável, porque o histórico da França não é justamente esse, né? Um dos países tidos aí como mais tolerantes, né? Um país que sempre prega, né? Pela liberdade, pela igualdade. E uma cuiabana brasileira tratada dessa forma, né? Pelo que ela relata, primeiro não reconheceram o erro de sistema deles, né? E trataram ela como uma criminosa.
O que resta é a justiça, né? Acionar aí o governo francês na justiça, porque tem que ficar muito claro hoje, né? O Brasil é signatário de todos os tratados que existem, relacionados de cooperações, do livre trânsito das pessoas. Brasileiro não precisa de visto para entrar em nenhum país da Europa, isso é aberto, é livre, tem que estar com a documentação, ou seja, passaporte, as regras de cada país, mas ser tratado dessa forma realmente é uma situação muito complicada, né? Ou seja, quem vai viajar tem que estar, né, certinho com a documentação. Agora ela foi pega de surpresa, né? Sendo acusada de ter furtado, né, de ter aí roubado um passaporte, que não seria o passaporte dela. E a gente lembra também que o nosso sistema de identificação internacional, ou seja, o nosso passaporte é considerado um dos mais seguros do mundo, né? Uma alta tecnologia, com chip, né, com todos os detalhes, justamente para não passar por esse tipo de situação. É uma história muito estranha, esquisita, e tomara, né, Elizabeth, que você se recupere de seu trauma e que o governo francês, né, peça pelo menos desculpas, né, porque nada justifica essa história toda. E claro, né, onde o direito na realidade, ultrapassado, né, onde o direito não é garantido, cabe o quê? A justiça para restabelecer essa questão do direito, né? Ou seja, tem que entrar mesmo, e se o governo brasileiro, o consulado brasileiro também lá, não deu nenhum apoio, merece ser acionado, porque uma das missões de um consulado de um país, né, no exterior, no caso do Brasil, é justamente essa, né? Dar apoio e garantir os direitos dos brasileiros. Bom, vamos falar de uma dica